Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é Cosme. Então, a aula de hoje vai ser sobre o Código da Estrada, que vamos falar sobre a ultrapassagem. Isso é o Código da Estrada de Moçambique. Então, antes de iniciarmos com a aula, vou pedir para que você possa se inscrever no canal e quando eu for a postar mais vídeos, você possa receber a notificação e não se esqueça de ativar o sininho e deixar o seu like. Qualquer dúvida é só comentar aí no comentário e que eu vou estar a ensinar mais vídeos, vou estar a fazer mais vídeos ensinando a sua questão. Então, como eu já havia dito, a aula de hoje vai ser sobre a ultrapassagem, que é o Código da Estrada de Moçambique. Então, aqui temos 7 questões, que é, número 1, o que entende-se por ultrapassagem? O que entende por ultrapassagem? Vou responder depois a questão. Número 2. Que precaução deve ter o condutor quando vai efetuar uma ultrapassagem? Número 3. Quais são as fases de uma ultrapassagem? Número 4. Quais são as obrigações do veículo que vai ser ultrapassado? Número 5. Para que lado é feita a ultrapassagem? Número 6. Quando é que se pode fazer pelo lado esquerdo? Número 7. Onde é proibido fazer a ultrapassagem? Então, essa aula é para aqueles que matricularam na escola e estão prestes a fazer exame, então querem preparar mais e saber mais sobre o Código da Estrada de Moçambique. Então vou tentar explicar para você cada um dessas questões para que você possa entender muito bem. Então vamos iniciar com a pergunta número 1, que diz: o que entende-se por ultrapassagem? Então, ultrapassagem, vou explicar aqui o que é uma ultrapassagem. Ultrapassagem é o veículo que adianta ao outro precedente. Pode levar uma caneta aí para anotar o que eu estou a te explicar. Então vou repetir: é o veículo que adianta ao outro precedente, ou seja, é a passagem do veículo pelo outro transitando na mesma via e no mesmo sentido, mas em velocidades diferentes. Então, vou repetir mais. Eu dizia o seguinte, que a ultrapassagem é o veículo que adianta a outro precedente, ou seja, é a passagem de um veículo pelo outro transitando na mesma via e no mesmo sentido, mas em velocidade diferente. Então, vou tentar aqui explicar para vocês de uma maneira simplificada. Deixa eu ver. Então, nós, como já sabemos que aqui em Moçambique o trânsito de veículos sempre é feito pelo lado esquerdo. Então, quando é que deve ser feito pelo lado direito? Então, o trânsito de veículo em Moçambique deve ser feito pelo lado direito quando nós pretendemos fazer uma ultrapassagem ou pretendamos mudar de direção para o lado direito. É aí que nós devemos circular pelo lado direito. Então, nesse caso, eu vou tentar explicar para vocês o que é a ultrapassagem. Aqui já dizia que a ultrapassagem é a passagem do outro veículo precedente, ou seja, a passagem do outro veículo ao outro transitando na mesma via e no mesmo sentido em velocidade diferente. Então, esse veículo branco está na frente deste. Então, esse veículo estava aqui. Então, ele pretende fazer uma ultrapassagem. Então, como eu dizia que a ultrapassagem é a passagem do outro veículo, nesse caso aqui é esse, do outro veículo, mas sim em velocidade diferente. Você não pode ultrapassar o outro veículo com a mesma velocidade, porque não vai haver nenhuma ultrapassagem e você pode estar a transitar nessa via
como o trânsito não é feito pelo lado direito em Moçambique, então pode estar a vir aqui um outro veículo e vocês podem se embater aqui, pode haver um acidente. Então, nesse caso, a ultrapassagem deve ser feita pelo lado direito. Tem exceção, vamos ver mais à frente quando que a ultrapassagem é feita pelo mesmo lado esquerdo. Vamos ver a aula adiante. Então, como eu já estava a explicar aqui, que é a passagem, nesse caso, esse veículo, ele pretende ultrapassar esse branco para vir aqui voltar à sua fila, nesse caso. Então, isso que se entende como ultrapassagem, a passagem do veículo circulando na via no mesmo sentido, em que o veículo está na retaguarda, pretende passar diante do outro veículo. Então, isso que se entende como a ultrapassagem. Caso você tenha uma dúvida, é só deixar aí no comentário. Não se esqueça também de se inscrever se ainda não se inscreveu e de ativar o sininho para que possa receber mais notificação quando eu for a postar mais vídeo. Então, vamos ao número 2. O que nos diz o número 2? O número 2 diz o seguinte: que precaução deve ter o condutor quando vai efetuar uma ultrapassagem? Então, qual é a precaução que você que quer ultrapassar deve ter nesse caso? Então, vou explicar aí para vocês. A precaução que eu devo ter e eu que pretendo fazer a ultrapassagem é certificar-se de que não há perigo de se colidir com um veículo ou animal que transite no mesmo sentido ou em sentido contrário. Então, nesse caso, quando eu querer fazer a ultrapassagem, devo ter uma precaução de como devo fazer a ultrapassagem. Então, você deve certificar-se que a mesma manobra que você pretende fazer não possa causar nenhum acidente na via onde você circula. Então, nesse caso aqui, você deve certificar se aqui não está a vir o outro veículo, porque você, nesse caso aqui, você não tem nenhuma prioridade aqui. Quando o veículo está a circular pelo lado direito, você não deve fazer a ultrapassagem. Você deve avançar até que no seu lado direito não tenha nenhum veículo a vir em sua frente, a vir. Então, você não deve fazer a ultrapassagem. Então, nesse caso, que eu já vi aqui explicar que nós devemos certificar de que não há perigo de se colidir com um veículo ou animal que transite no mesmo sentido, que é esse, no mesmo sentido, e no sentido contrário. No sentido contrário é esse aqui, que é o sentido contrário. Nós devemos certificar de que não há nenhum perigo de se colidir com um veículo ou animal que transite no mesmo sentido é esse, ou no sentido contrário, que é esse aqui. Então, nós devemos certificar-se. Ok? Caso você tenha uma dúvida, como já havia dito, você deve deixar aí no comentário e não se esqueça de se inscrever. Então, vamos para o número 3. Quais são as fases de uma ultrapassagem? Então, a fase de uma ultrapassagem é... Se você tem uma caneta, pode anotar aí, para que você possa estar a preparar mais. Então, quais são as fases de uma ultrapassagem? Vou explicar. Escreva aí a linha A, observação. Você deve observar. Vou explicar depois. E depois salte umas 3 linhas. Escreva advertência. A linha B, advertência. E depois escreva a linha C, execução. E a linha D,
retorno. Então, vou voltar aqui a explicar na observação. Então, como diz o número 3, quais são as fases de uma ultrapassagem? Eu já disse a observação, a advertência, execução e retorno. Então, na advertência, o que nós devemos fazer na advertência? Nós devemos observar se o lugar é próprio para fazer a ultrapassagem. Observamos também pelo espelho eletrovisor se vem um outro veículo que pretenda fazer a mesma manobra. E observar se em sentido oposto vem um veículo. Nesse caso, era o que eu estava a vos ensinar aqui. Perdão. Nós devemos observar se o lugar é próprio. Por exemplo, nesse caso aqui, se for numa rotunda, nós não devemos fazer a ultrapassagem. Por quê? Porque não tem uma visibilidade, uma boa visibilidade. Ou numa curva. Nós não temos uma boa visibilidade da nossa frente e não podemos fazer a ultrapassagem. Então, na observação, nós devemos observar se o lugar é próprio, observar pelo espelho eletrovisor se vem um outro veículo que pretenda fazer a mesma manobra. Então, nós devemos verificar se na nossa traje, como eu já havia dito, tem um outro veículo que pretenda também fazer a mesma manobra, nesse caso de ultrapassagem. E observar se em sentido oposto vem um veículo. Então, nós devemos observar se na nossa frente, no nosso sentido oposto, que nesse caso aqui, no seu lado direito, vem um outro veículo que pretenda fazer a mesma, que vem outro veículo na sua frente. Então, se estar a vir um outro veículo que pretenda fazer não a mesma manobra, mas está a circular no seu lado direito, nós não devemos fazer a ultrapassagem. Por quê? Porque nós vamos ver aqui se está a vir aqui um veículo e nós pretendamos fazer uma ultrapassagem. Então, aqui nesse caso, nós podemos se colidir. Aqui vai haver um acidente. Então, se estar a vir um veículo no seu lado direito, nós não devemos fazer a ultrapassagem. Devemos deixar que o veículo que está no seu lado oposto possa passar e nós possamos fazer a ultrapassagem. Não sei se estão a me entender, mas qualquer dúvida é só deixar aí no comentário. Então, vamos falar também sobre... Aqui vamos falar sobre observação. Então, vamos falar sobre advertência. O que é advertência? A linha B já. O que é advertência? Nós devemos buzinar ou fazer alternância de luzes. O que é alternância de luzes? É mudar de luzes máximo para médios. Devemos mudar. Isso que se chama advertir ou buzinar. Sendo de noite para chamar a atenção da sua aproximação ao veículo a ultrapassar. Então, se é de noite, nós devemos fazer a alternância das luzes para que possamos chamar a atenção ao veículo da frente ou sendo o veículo que está na nossa retaguarda. Não sei se estão a me entender, mas caso não estão a entender, é só deixar o que você não entendeu aí no comentário e eu vou estar a responder todas as questões. Então, a linha C, execução. O que é execução? Fazer a pisca-pisca e aumentar a velocidade para poder ultrapassar. Então, nós devemos piscar, nesse caso, piscar o pisca do lado direito, para que o veículo que está na sua frente ou o veículo que está na sua trás, na sua retaguarda, possa saber que você está a pretender fazer uma ultrapassagem. Então, nós devemos piscar pelo lado direito. Piscar pelo lado direito e depois devemos aumentar a velocidade para nós podermos fazer a ultrapassagem. Então, a linha D, retorno. Então, o que é retorno? Fazer a pisca-pisca
para o lado esquerdo. Então, nós quando estamos aqui, esse carro verde, nós piscamos pelo lado direito para nós fazermos a ultrapassagem. Então, piscamos e chegamos, nesse caso, aqui. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos piscar pelo lado esquerdo, o seu lado que você pretenda contornar, para que esse veículo saiba que você está a contornar e o outro veículo da retaguarda também saiba que você pretende contornar. Então, fazer pisca-pisca para o lado esquerdo e só podendo tomar a sua mão depois de certificar de que não há perigo de se colidir com o veículo ou animal ultrapassado. Então, você deve contornar, mas se certificar-se de que você não vai se colidir. Por exemplo, nesse caso, você não pode contornar logo aqui, você pode bater o veículo. Então, você deve aproximar um pouco, depois piscar pelo lado esquerdo e contornar ao seu lado esquerdo, nesse caso. Não sei se estamos a entender. Então, vamos pular para o outro número. Outro número diz o seguinte: quais são as obrigações do veículo que vai ser ultrapassado? Qual é a obrigação desse veículo que vai... Suponhamos que você está nesse veículo. Qual é a sua obrigação que você deve ter? Então, vou falar aqui para vocês. Deve facultar a ultrapassagem quando não haver motivo que o impeça. Então, nesse caso, sou eu nesse veículo, eu devo facultar a ultrapassagem desse. Se não haver, nesse caso, um motivo que o impeça a ultrapassar. Então, se for num lugar onde é proibido fazer a ultrapassagem, exemplo, cova, lomba, ponte ou etc. Então nós devemos advertir para que ele possa saber que na nossa frente tem um obstáculo. E depois esse veículo deve encostar a mais possível à esquerda e não deve aumentar a velocidade. Então, se você quer ser ultrapassado, não deve aumentar a sua velocidade. Deve continuar com a sua velocidade moderada e o veículo amarelo deve aumentar um pouco a sua velocidade para que possa fazer a ultrapassagem, nesse caso. Enquanto não for ultrapassado, se o veículo pesado deve afrouxar a sua marcha ou mesmo parar para que a ultrapassagem se faça com segurança. Então, vou repetir aqui. Encostando a mais possível à esquerda e não deve aumentar a velocidade. Enquanto não for ultrapassado, se é o veículo pesado, deve afrouxar a sua marcha ou mesmo parar para que a ultrapassagem se faça com segurança. Então, nesse caso, se suponhamos que você é um veículo pesado, e esse aqui é o veículo ligeiro. Então, você quer ser ultrapassado, veículo ligeiro já quer ser ultrapassado. Então, você deve afastar mais à sua esquerda para que possa deixar uma distância lateral suficiente para que esse veículo pesado possa fazer a ultrapassagem. Ou se o veículo é pesado, às vezes devemos parar para que a ultrapassagem seja feita com segurança. Isso garante a sua segurança nesse caso. Então, não sei se estamos a entender. Vamos para outro número, que é o número 5. Para que lado é feita a ultrapassagem? Então, em Moçambique, o trânsito de veículo é feito pelo lado esquerdo. Em Moçambique, tem países que o trânsito é feito pelo lado direito. Só que aqui em Moçambique ou na África Austral, o trânsito deve ser feito pelo lado
esquerdo nesse caso. Então aqui o número 5 diz o seguinte: para que lado é feita a ultrapassagem? Então, a ultrapassagem é sempre feita pelo lado direito. Nesse caso, esse lado, seu lado direito, que deve ser feito a ultrapassagem. Tem exceção de o que nós vamos fazer pelo lado esquerdo. Nesse caso, nós também podemos fazer pelo lado esquerdo. Devemos fazer pelo lado esquerdo quando o veículo que está na sua frente pretenda mudar de direção para a direita. Então nós devemos aproximar aqui e fazer a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Então a ultrapassagem é feita pelo lado direito. Não sei se estamos a entender. É feito pelo lado direito. Mas existe casos em que nós podemos fazer a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Quando o veículo está na sua frente e pretenda mudar de direção para o lado direito, então nós devemos fazer a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Não sei se estão a me entender. Se não está a entender, como já havia dito, deixa aí no comentário, eu vou estar a responder aí a sua questão. Então, vamos para o número 6. Quando é que se pode fazer pelo lado esquerdo? Acho que esse aqui estava. Quando é que se pode fazer pelo lado esquerdo? Então, essa é a questão que eu estava a responder. Nós, a ultrapassagem, devemos fazer pelo lado esquerdo quando o veículo está na sua frente, pretenda mudar de direção para o lado direito. Então, nós devemos aproximar aqui e ele já vai estar aqui. Então, nós devemos fazer pelo lado esquerdo. Então, nesse caso, vamos para o último número, que é o número 7, onde é proibido fazer a ultrapassagem. Então, a ultrapassagem aqui em Moçambique, o Código da Estrada nos diz o seguinte: que é proibido fazer a ultrapassagem na curva ou aquele lugar onde tem covas, lombas, pontes, túneis, que é proibido fazer a ultrapassagem. Pode anotar aí: nas lombas, curva, ponte, túneis, e tem mais outras partes, etc. E a ultrapassagem é proibido fazer. Então, quando a nossa frente tiver uma curva, não quer dizer que nós não vamos avistar toda a faixa de rodagem. Não vamos saber se na nossa frente está a vir um outro veículo. Então, se nós pretendemos fazer uma ultrapassagem numa curva, não vamos conseguir ver na frente. Então, pode haver aqui um veículo estiver a vir aqui pelo seu lado, pelo lado direito. Então, pode se colidir aqui. Então, na curva é proibido fazer a ultrapassagem. Também na ponte é proibido fazer a ultrapassagem. Então, essa foi a aula de hoje, que estávamos a falar sobre a ultrapassagem. Então, aqui temos artigo 43, que fala sobre ultrapassagem. Vou ler aqui. Vou ler para vocês. Considera-se haver ultrapassagem quando dois veículos circulando na mesma fila, um que se encontra atrás passa para diante do outro. 2. A ultrapassagem de veículo ou animais faz-se pela direita. 3. Pode-se, entanto, fazer-se pela esquerda quando, a linha A ultrapassagem dos veículos que transitem sobre carris, desde que os mesmos não utilizem este lado da faixa de rodagem e não estejam parados para receber ou largar passageiros. A linha B, a ultrapassagem dos veículos ou animais cujo condutor haja assinalado a manobra de mudança de direção para a direita. Então, nesse caso, é quando eu estava a explicar. E existe casos que nós devemos fazer ultrapassagem pelo lado esquerdo. Então, aqui nos diz o seguinte: a ultrapassagem de veículos ou animais cujo condutor haja assinalado a manobra de mudança de direção, quando o veículo está na nossa frente e pretende mudar de direção para o lado direito. Então, nós devemos fazer a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Então, tem aqui
alguns códigos falando sobre a ultrapassagem. Vai pausando o vídeo e continue a ler sobre a ultrapassagem do código da estrada até no 7. Então é isso que eu tinha para vos ensinar a aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, e não se esqueça de ativar o sininho para que quando eu possa publicar outro vídeo, vocês possam receber notificações. E deixe seu like, para que qualquer coisa é só deixar aí o seu comentário. Então se vemos até o próximo vídeo. Tchau!